Patrocinadores, né? Então a TVEC é uma empresa de inteligência artificial, tá? A gente começou as operações em 2013 com o objetivo de levar soluções de machine learning para resolver problemas de cadeias de suprimentos, tá? Hoje eu sou o CTO, sou um dos fundadores, hoje eu sou o CTO da TVEC, tá? Aqui estão alguns dos nossos clientes e hoje a gente está predominantemente presente no varejo, tá? O varejo tem sido a área da cadeia de suprimentos que tem mais demandado projetos de machine learning e inteligência artificial. Bom, o que eu trouxe para essa aula, tá? Eu trouxe um caso bem prático, tá? Tentei trazer uma coisa bem prática para mostrar para vocês o dia a dia, os desafios de um projeto de machine learning, tá? Esse é um caso de um cliente, tá? Que nos trouxe o desafio de, dado todo o meu histórico de vendas, meu histórico de produtos e lojas, prever quanto eu vou vender em cada loja de cada produto na semana seguinte, tá? Para que com isso ele consiga fazer o seu planejamento de estoques, de compras, etc. Então é um problema muito simples, né, de enunciar, mas como a gente vai ver é bem complexo de resolver, tá? Bom, então a primeira coisa que a gente faz é ler o dataset. Então qual que é o nosso dataset nesse problema aqui? É uma basezinha onde eu tenho uma identificação da loja, tá? Aí só com um pouco de contexto, esse cliente aqui ele é uma cadeia varejista que comercializa produtos orgânicos, tá? Por questões de compliance eu não posso revelar quem é, mas é uma das maiores redes do Brasil de venda desse tipo de produto. Então o nosso dataset ele tem aqui um identificador da loja, uma data da venda, um identificador do produto, uma quantidade, né? Então eu vendi uma unidade desse produto aqui nessa loja no dia 10/2 e o faturamento, quanto eu cobrei por esse produto, tá? E aí eu vou levantar a bandeira aí de realmente fazer um feature engineering. Então quando vocês têm o dataset na mão, se segurem, não importa, é uma classe no Python e dê um ponto fit. Tentem realmente primeiro sentir o dado, analisar, entender o que tem por trás antes de mais nada, tá? Bom, então essa aqui é a carinha do nosso dataset, tá? Obviamente que a gente está vendo vários produtos, né? Uma série de vendas de vários produtos em várias lojas, a gente já percebe que é um cara medonho, né? Bem desafiador aí. Como é que a gente vai prever quanto eu vou vender no dia seguinte se eu tenho uma série de vendas aí toda irregular? Bom, a primeira coisa que eu fiz aqui foi olhar um pouquinho das características mais gerais desse dataset. Então, estamos falando do que em termos de volume, né? Então a gente tem aqui mais ou menos 500 mil de registros, com dados de venda que vão do dia 2/1, do começo do 1/2, né, do comecinho de fevereiro, até o final de julho. Então tem uma massa de dados legal, aí tem um volume bom. Tenho 15 lojas, tenho 16.157 produtos, então pô, é muito produto mesmo. Esse varejo ele tem uma característica de ter um mix muito grande, ele tem uma diversidade de produtos muito grande. E aqui o meu mix por loja. Então se a gente vê que a gente tem uma coisa bem heterogênea, né? Se eu tenho 16 mil produtos e as lojas vendem em média 2.000, 2.200, 3.000 produtos, eu tenho muitos produtos diferentes sendo vendidos nas lojas, tá? Então, de novo, se eu saísse aplicando um modelo de regressão, um modelo de previsão convencional, eu tenho uma série de problemas por não ter um mix homogêneo nas lojas. As minhas séries temporais são muito curtas, muito reduzidas, tá? Bom, a primeira coisa que eu analisei aqui no caso, tá? Foi o perfil de lojas. Então eu queria entender, poxa, será que as minhas lojas elas são muito diferentes entre si? Elas são parecidas? Eu vou usar o mesmo modelo para todas? Ou eu vou pensar em abordagens diferentes para lojas diferentes? Então aqui nas barrinhas a gente tem o faturamento e na curva a gente tem as unidades vendidas. Então o que eu percebo, né? Eu percebo que tem uma loja aqui que ela é bem diferente das demais. Ela tem um faturamento muito alto, mas ela tem um mix também muito alto. Depois a gente vai ver quem é essa loja, a gente vai conseguir descobrir pelos dados quem é essa loja dentro da rede. Eu tenho outras lojas aqui que são lojas ruins, né? Eu tenho uma quantidade de venda muito alta, mas em unidades eu vendo muito pouco. Então essa loja aqui, a 9 e a loja 1. Então, poxa, são lojas que elas
devem vender coisas mais baratas, então talvez elas tenham um giro maior, tal. Vou olhar para essas lojas um pouco diferente na hora de montar meu modelo. E eu tenho outras lojas que estão aqui na média, tá? Então, quer dizer, a gente já percebe, só de você plotar o dado, montar uma visualização boa, você já começa a ter insights de como usar os seus dados, de que tipo de modelo que você vai abordar, se você vai usar uma estratégia única ou múltipla para esses dados. Então, só para mostrar realmente a vantagem de você limpar o dado, visualizar o dado, pensar um pouco no problema antes de sair tentando aplicar um modelo de machine learning, tá? Bom, outra coisa, eu estou falando de um problema com estrutura temporal, tá? Deixa eu só dar uma limpada aqui, senão isso aqui vai ser uma loucura. Bom, o que a gente está vendo aqui, né? Eu separei aqui uma estrutura de autocorrelação para a gente analisar, tá? O que é isso? Deixa eu só pegar um caso aqui melhor. Legal. Então eu tenho um problema com grande... O que eu busquei fazer, tá? A primeira coisa que eu falei, poxa, eu tenho que fazer uma previsão com base em dados do passado. Então a primeira coisa que eu quero entender é qual é a estrutura correlacional entre o meu passado e o meu futuro. Será que minhas informações do passado me permitem prever o futuro ou não? Tá? Então isso aqui é um autocorrelograma. O que a gente vê aqui, né? Essa curvinha, ela mostra o quanto que um dado que eu observei há 7 dias atrás, ele é influente para me explicar o quanto eu vou vender hoje, né? Aqui, o dado de quanto eu vendi há 14 dias atrás é influente para fazer a previsão do dado de hoje. Então, de novo, né? O que a gente percebe? Que a gente tem uma sazonalidade semanal super presente aqui, né? Os maiores lags de autocorrelação são o 7, 14, 21, 28 e não por acaso, isso é uma característica super presente no varejo. Então, de novo, sei que eu estou sendo repetitivo, mas é que esse é um erro muito comum que a gente percebe em quem está começando, né? De não realmente escovar os dados, gastar muito tempo entendendo o problema, entendendo as estruturas da informação com qual você está trabalhando. Tá, e aí eu usei isso aqui só para ver, enfim, né, se eu realmente podia usar informações do passado, se eu ia montar um modelo mais de classificação de regressão, e por ter essa estrutura temporal eu segui por um modelo de regressão. Bom, depois a gente analisou aqui o mix no tempo, então eu queria ver, será que existe alguma época do ano em que eu vendo uma diversidade maior de produtos ou uma diversidade menor de produtos? E esse foi um caso que acontece muito na prática que eu não tirei conclusão nenhuma. Então essa é a coisa mais comum do mundo, é você pegar o dado, analisar pra caramba e bater na água e não tirar conclusão nenhuma. Faz parte. Bom, outra coisa que eu julgo importante, né? Olhar para a distribuição, né? Como o Rafael falou, acho que simples manipulações estatísticas já te ajudam a ter um insight muito bom sobre a informação. Aqui a gente está vendo um histograma das vendas, dessa cadeia, e do faturamento. E a primeira coisa que a gente vê aqui não é uma normal, né? Só pela carinha a gente já sabe que não é uma distribuição normal. Então, qualquer método que eu fosse utilizar de machine learning que parta de uma premissa que eu tenho distribuições normais da minha variável, ele poderia me dar um resultado bom que não ia se verificar quando eu levasse esse modelo para produção. Então é super importante você validar as premissas do modelo que você vai aplicar antes de você testar isso, levar para o seu cliente, etc. Tá? Então a gente já sabe de antemão que alguns modelos baseados em regressões, por exemplo, laço, ridge regression e tal, eles não vão funcionar bem. Tá? Eu tenho que usar alguma outra abordagem aqui, essas abordagens não vão funcionar bem. E aí entra então a primeira técnica realmente de machine learning desse pipeline, né, que é a clusterização. Pô, vou tentar então, com base nessas informações que eu tenho agora, eu vou tentar segmentar minhas lojas. Então eu vou ver se pelos dados de venda, pelo comportamento de venda, pelo padrão, eu consigo agrupar lojas parecidas e separar lojas diferentes, ou outliers, ou lojas que eu tenho que olhar de uma forma diferente. Então, basicamente as features que eu construí aqui, deixa eu tentar mostrar para vocês. Bom, eu olhei aqui para o mix, então eu olhei para cada loja qual que é o mix médio que ela vende por dia e qual que é o desvio desse mix.
Tá? Então eu estou olhando para a diversidade, estou caracterizando o comportamento de cada loja pela diversidade de produtos que ela vende. Tá? Uma loja que ela tem um mix maior, ela deve ter um ticket menor, etc. Então eu quis separar esse primeiro tipo de comportamento. Depois eu olhei para o faturamento, né? Faturamento médio e desvio do faturamento. Então eles já ajudam a me explicar se é uma loja que vende muito, vende pouco, se a venda dela é mais constante ou se ela é mais esporádica. Então estou começando a criar features que expliquem, me ajudam a explicar o problema, né? E aí voltando numa das perguntas da outra aula que eu achei bem interessante, né? Pô, se eu só jogar meus dados aí, o modelo de Deep Learning ele não vai aprender o relacionamento entre essas variáveis? Não, quer dizer, você precisa dar um pouco de estrutura para os seus dados para ajudar o teu modelo a entender aquilo que ele quer entender. Nessa análise de média e desvio, não é mais vantagem você já normalizar? O quê? Desculpa, eu não entendi. Normalizar, não colocar os valores e sim colocar a relação, por exemplo, do desvio para a média. Eu vou fazer isso no passo em seguida. Primeiro eu estou só construindo as features para depois construir minha matriz normalizada para rodar a clusterização. Só que estou mostrando realmente a lógica das features. Para tentar justamente o que eu estou tentando mostrar para vocês, né? Qual que foi o raciocínio, o quão importante é você entender o problema, entender a estrutura da informação que tem por trás do problema. Outra coisa, eu falei, poxa, aqui eu tive um insight, falei, cara, devem ter lojas que vendem mais de fim de semana e lojas que vendem menos de fim de semana. Então eu criei uma feature que é a fração de vendas dessas lojas que são de fim de semana, sábado e domingo, e a fração que não é. Isso provavelmente vai me ajudar a separar lojas que estão no shopping de lojas que estão na rua. Tá? E isso é o que acontece. Bom, vamos pular um pouquinho. Eu fiz a união dessas features, fiz aí a normalização, fiz o scaling dessas features, então levei todas as variáveis para dentro de uma dimensão entre 0 e 1 para poder rodar um modelo com estabilidade de variância. E, bom, uma das coisas que a gente tem que fazer quando a gente está rodando um problema de clusterização é escolher a quantidade de clusters que você vai usar. Tá? Isso, em geral, é feito de forma empírica. Você nunca sabe quantos grupos a priori você tem para agrupar seus dados. Você sempre parte do mínimo, que é um cluster só, ou seja, um cara que agrupa todo mundo e ele vai achar lá o centroide e a posição desse cluster, até a quantidade total de clusters, a quantidade total de pontos, que cada ponto seria o seu próprio cluster. E aí você plota, então, a distribuição de desvios, tá? Desse cluster você escolhe um ponto. Aí no caso eu falei, poxa, acho que com 4 clusters aqui eu já paro de ter ganhos incrementais de separação. Então 4 para mim está bom, eu vou selecionar 4 e vou rodar minha clusterização para separar meus dados. E rodando a clusterização a gente tem esse mapinha aqui. E é super bacana, porque quando a gente mostrou isso aqui para o cliente, ele falou, cara, minha loja 12 realmente é minha loja flagship. É uma loja completamente diferente das outras e ela realmente eu trato de forma diferente. Essas lojas aqui em amarelo são as lojas de shopping. Então, você vê que talvez se a gente só colocasse as informações de vendas e tal e tentasse rodar isso aqui, eu não ia conseguir tantos insights sobre o dado. E fazendo realmente dessa forma mais cuidadosa, pensando em cada passo que você dá para melhorar a qualidade do seu dado, você tem resultados muito melhores muito rápido. Tá? Beleza. Bom, então o que eu sei sobre esse problema? O que eu sei por enquanto? Eu sei toda a minha estrutura de separação de lojas, eu sei caracterizar bem o comportamento entre lojas diferentes e lojas que vendem parecido. Próximo passo então é olhar para os produtos, tá? E no varejo você tem um problema muito grande de mudança de portfólio, rotatividade de portfólio e qualidade da informação. Então, só para vocês terem uma ideia, aqui tem um diagrama de Venn, o que a gente tem aqui, tá? Se a gente olhar todos os produtos dessa loja, tá? De todos os produtos, tem 8 mil, o total ali eu lembro a gente tinha 16 mil produtos mais ou menos. Dos 16 mil produtos, tem 8.931 produtos que são vendidos em apenas uma loja. E tem 6.040 produtos que tem menos do que 30 observações de venda. Então, o que é isso, né? Se eu jogar esses dados dentro do modelo, eu vou poluir completamente qualquer estatística que eu vá calcular. Não tem modelo no mundo que vai treinar e vai me dar um resultado bom.
Você pode botar a rede neural do Geoffrey Hinton, que ganhou do carinha lá que jogava Go, ela não vai resolver. Não vai. Então isso aqui me deu, né, um insight, falou, poxa, eu não vou olhar para esses caras aqui venderam 30 vezes só, ou vendem uma loja só, vamos focar onde tem dinheiro na mesa, tá? Acho que uma parte do trabalho do cientista de dados também é monetizar um pouco os ganhos, tá? É difícil fazer essa ponte, né, de uma parte mais técnica para uma parte mais de negócio, mas é extremamente relevante você entender qual que é a dor do teu cliente, seja ele interno ou externo, tá? Até para você conseguir construir o resultado junto com ele. Então aqui nesse caso eu me foquei nesses 758 mais 428 produtos, já simplifiquei bastante o problema. Legal. Então, daqueles 16 mil produtos, que a maioria, 90% era lixo, eu fiquei só com 1.186 produtos, que no final das contas eles representam mais de 90% da venda. Então, também é bom tomar cuidado com o enunciado do problema. Quando alguém te pede para resolver uma coisa, tenta separar realmente o joio do trigo, onde você tem a oportunidade de construir resultado e o que está te atrapalhando. Beleza. Bom, aí uma outra coisa que eu fiz aqui foi analisar a relação de preço e demanda, né? Acho que é bem óbvio para todo mundo, né? Uma coisa muito barata vende mais, uma coisa muito cara vende menos. Então aqui eu construí duas features, que são os lifts. Então o que eu estou vendo aqui, né? Aqui em azul a gente tem o lift de vendas e em laranja o lift de preço. O que eu quero saber? Na verdade eu não estou interessado no preço ou na demanda. Eu estou interessado no que uma variação no preço me causa em termos de uma variação de demanda. Se eu der um desconto relâmpago amanhã, ou anunciar que eu vou dar um desconto relâmpago amanhã, isso é muito mais forte do que eu baixar minha tabela de preço constantemente no futuro. Então esses impactos, esses choques de preço têm muito mais efeito sobre a demanda. Então eu construí essas features aqui e a gente vê que tem uma bela correlação. Sempre que eu tenho um choque de preço negativo, eu tenho um choque de demanda positivo. Então essa é uma forma muito mais inteligente de você modelar a relação de elasticidade preço-demanda do que simplesmente colocar o preço lá no teu modelo. Aliás, quando eu estava preparando nessa aula, eu tentei colocar o preço pura e simplesmente e ele piorava absurdamente o modelo. E se você não tem bom senso, você vai falar, poxa, então o preço não explica a minha demanda. Estranho. Tem que explicar. Então, você tem que ir atrás da razão das coisas. Bom, legal. Depois a gente só agrupei os dados semanalmente, tá? Não faz sentido para mim fazer uma previsão diária de vendas, né? Para esse cliente aqui estava suficiente eu falar quanto ele ia vender na semana que vem. E aí eu inseri algumas variáveis que eu vou deixar para mostrar depois para ficar melhor depois com o gráfico, né? Então aí a gente entra na parte legal mesmo, que acho que todo mundo veio aqui para ver, né? Que é, vamos construir um modelo, vamos usar um modelo de machine learning para resolver esse problema, ele vai me ajudar, ele vai ser muito melhor do que uma simples análise humana. Então, uma vez construído o dataset, eu fiz um teste preliminar com 4 diferentes modelos, tá? Com uma Gradient Boosting Machine, com um laço, com um Random Forest e com um Support Vector Regressor. Por quê? Porque a priori você não sabe muito bem qual a estrutura de modelo que vai ser melhor para o seu problema, né? E aqui a gente tem o resultado disso, a gente tem os scores. Então a gente vê aqui que para a GBM eu tive um score de 0,76. Para o laço de menos, sei lá, alguma coisinha, e poxa, era de se esperar porque o laço é um modelo que parte de uma premissa que as variáveis têm distribuição linear normal, a gente viu que não tem. Então, pô, legal, consegui validar uma coisa que eu estava esperando mesmo que acontecesse. Fiz o teste ali com a Random Forest, que também deu um resultado legal, do 0,77 de score. E o outro modelo que eu testei aqui foi o Support Vector Regression, que também deu um resultado péssimo, né? Também é um outro modelo com uma série de restrições. Então, poxa, eu já entendi o quê? Que modelos baseados em árvore, que são ensembles de árvores, na verdade, eles são mais indicados para o tipo de problema que eu estou abordando. Então eu vou investir nesse caso aqui. Outra coisa, tá, pessoal? Quando vocês veem esse resultado aqui com um score de 0,76%, você fala, meu, eu estou mandando muito bem, eu vou mandar um e-mail para todo mundo. Não, tá? Se segurem, porque
Você precisa validar, a gente precisa validar essas informações com dados de teste antes de tirar qualquer conclusão, tá? Bom, aí eu rodei um ajuste de hiperparâmetros, então peguei a GBM, ela tem alguns parâmetros aqui que é o learning rate, o número de estimadores, se eu vou fazer uma subamostragem ou não, e a profundidade de cada uma das árvores, e eu rodei aí um método de força bruta para testar e realmente achar qual que era a configuração ideal de hiperparâmetros. Fiz a mesma coisa aqui para o Random Forest, que era o outro modelinho lá que estava sendo promissor, então eu queria ver qual dos dois performava melhor sendo otimizado. E o resultado foi que o melhor modelo no caso foi a GBM. Então a GBM ela teve um score otimizado de, vou pegar aqui, 0,77 mais ou menos, e a minha Random Forest teve um score de 0,75. Então, escolhi meu modelo, então tenho meus dados, fiz minhas features, sei qual é a estrutura de modelo, sei os parâmetros, legal. Estou com 75% do caminho andado, né? Qual que é o próximo passo? É analisar os resíduos. Então, eu sei que meu modelo comete erros, eu sei que ele não é perfeito, ele não representa a realidade 100%. Eu quero entender quais são os erros que o meu modelo tá fazendo. Isso é super importante, tá? Isso é assim, uma condição absolutamente sine qua non para você levar um modelo para produção, é você validar, testar e analisar seus resíduos. E aí, então, bom, a gente plotando... Bom, outra coisa, acabei esquecendo, né? Aqui são as features importances. Então, a gente vê que a gente consegue analisar a importância que o modelo está dando para cada variável. E a gente viu aqui, a gente consegue perceber que tem várias variáveis que estão aqui no meu problema que elas não são úteis, que o modelo deu peso 0. Então eu poderia rodar um outro ciclo iterativo, tirar essas variáveis e rodar tudo de novo? Poderia. Provavelmente o meu resultado ia melhorar fazendo isso. Tá? Então, de novo, não é só jogar um monte de variável que ele vai te cuspir um resultado bom. Você precisa ir um pouco mais a fundo. Legal, e aí analisamos os resíduos. Aqui a gente tem o histograma do erro. Então esse caso aqui ficou muito bom. Poxa, a gente tem os erros super centrados em 0, quase não tem um bias de estimação, uma distribuição muito próxima da normal. Estou super feliz com o modelo aqui. Outra coisa importante é ver o que meu modelo está fazendo. Até agora a gente estava falando de uma coisa muito teórica, muito pouco visual, né, do ponto de vista de resultado. E acho que a primeira coisa que um cliente chega, ou que um CEO chega para ele, tá, mas qual que é a previsão, qual que é o real? Quando você está acertando, quando você está errando? E aqui a gente vê em laranja a previsão e em azul o real. Então, só para a gente ver se o nosso modelo está fazendo o propósito, a gente vê que, poxa, ele está fazendo previsões bem honestas aí da realidade. Consegui treinar um modelo, diferentes produtos, diferentes lojas. Aqui teve algum pico que ele não conseguiu entender, mas tudo bem, no geral ele está indo bem. Então, estou bem satisfeito aqui com esse modelo. E aí o último passo é fazer um benchmark, tá? Em geral, quando você resolve problemas de previsão de regressão, você faz o seu benchmark com uma coisa que chama naive forecasting, que é, eu prevejo amanhã exatamente o que eu estou vendendo hoje. Quer dizer, eu tenho que conseguir ser minimamente melhor do que uma previsão burra de repetir o valor da semana passada. E aqui, fazendo o teste, a gente viu, poxa, se eu fosse usar essa abordagem naive forecasting, eu teria 60% de erro, e usando esse modelo aqui, a gente tem 54% de erro. Então, esse é o ganho que essa abordagem traz. Tá? Bom, acho que das aulas, essa aqui acho que foi a mais hands-on mesmo, a mais prática, né? O Cleiton até me perguntei para ele, pô, o que vocês estão esperando? Ele falou, traz uma coisa prática. Eu falei, tem certeza? Ele falou, tem, então tá bom, então estão avisados. E é isso aí, pessoal.